Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Descubra o poder transformador do perdão. A jornada inspiradora de Pedro. Pedro aproximou-se do mestre com uma mistura de ansiedade e desespero estampada em seu rosto. Sua voz vacilante ecoou no ar carregado de tensão. Senhor, disse Pedro, até quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele me ofender? 7 vezes seria suficiente? A pergunta soou como um grito de angústia, revelando suas dores e aflições. Pedro buscava desesperadamente uma resposta que pudesse amenizar seu fardo, uma verdade absoluta que pudesse justificar sua indignação e seu desejo por vingança. No entanto, as palavras do mestre atingiram Pedro como um raio em meio à tempestade. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aquela resposta, em sua aparente simplicidade, fez eco na alma de Pedro. Era como se o mestre desafiasse todas as concepções tradicionais de justiça e punição. Pedro, um homem mergulhado em suas próprias batalhas internas, sentiu-se confrontado por uma verdade desconcertante. A noção de perdão ilimitado o atingiu, com uma intensidade avassaladora. Como poderia perdoar não apenas 7, mas 70 vezes 7? O desespero e a dúvida tomaram conta de Pedro, mergulhando-o em um turbilhão de emoções. Afinal, o perdão não era uma faca de 2 gumes? Seria possível transcender a justiça e a vingança em prol de uma bondade sem limites? A resposta não veio facilmente. Pedro mergulhou em um estado de tormento interior, questionando a própria essência de sua humanidade. Ele se via diante de um abismo, onde a moralidade e a compaixão se entrelaçam em uma dança complexa e desafiadora. No entanto, no meio desse abismo, Pedro encontrou uma chama de esperança. Uma percepção gradual começou a se formar em seu espírito. Ele compreendeu que o perdão não era uma questão de matemática ou lógica, mas uma força que ultrapassa e desafia as estruturas da razão. Ao invés de se render ao desespero, Pedro decidiu abraçar a incerteza e a dúvida do perdão ilimitado. Ele entendeu que o ato de perdoar não era um mero exercício de absolver o outro, mas um processo de autotransformação. Era uma jornada interior rumo à liberdade e à compreensão mais profunda de si mesmo e dos outros. Nas palavras do mestre, Pedro encontrou um chamado para ultrapassar suas próprias limitações e abrir-se para a possibilidade de uma redenção verdadeira. Ele compreendeu que o perdão não era um ato de fraqueza, mas sim um ato de coragem e força interior. Aos poucos, Pedro começou a trilhar o tortuoso caminho do perdão. Cada passo era uma batalha interna, uma luta entre seu ego ferido e sua aspiração por uma paz mais profunda. No entanto, o perdão não veio sem sofrimento. Ele confrontou as memórias dolorosas, os traumas e as injustiças que marcaram sua vida. Cada ato de perdão foi um ato de enfrentamento corajoso, uma escolha de não permitir que o passado ditasse seu presente e seu futuro. Ao perdoar, Pedro encontrou uma paz incomparável. Ele experimentou a libertação que só o perdão verdadeiro pode oferecer. As correntes que o mantinham preso foram desfeitas, permitindo-lhe respirar novamente e viver com mais compreensão. Pedro se transformou em um ser humano mais compassivo e empático. Ele aprendeu a enxergar a humanidade além das aparências e a reconhecer sua dor. Ao final dessa jornada, Pedro não apenas encontrou o perdão para os outros, mas também para si mesmo.
Ele se perdoou por suas próprias falhas e imperfeições, aceitando sua humanidade e abraçando a oportunidade de crescer e se transformar.